E aí pessoal, aqui é Felipe Ozias do canal Eletronet e vamos mais com uma questão sobre algoritmos no Visual G. Essa questão aqui manda a gente criar um algoritmo, que é essa de número 4, certo? A gente criar um algoritmo que leia um valor numérico inteiro e verifique se o mesmo é divisível por 6 e por 7, certo? Usando operadores lógicos. Para quem não lembra dos operador lógico, é aquele que nós usou na tabela verdade, certo? É o operador o operador i é um operador, certo? Também tem o operador ou, tem o operador não de negação, certo? Que cada um tem suas representações, que o não é representado pelo tio, e assim vai. Então, que está pedindo que a questão que a gente vá, faça um algoritmo e utilize algum desses operadores lógicos que foi estudado, certo? Como também tem outros lá que não vai ser necessário, pelo menos nessa questão. Então, que aqui nessa questão a gente vai precisar usar o operador i, por exemplo, certo? Assim, a gente vai usar esse operador i. E temos como exemplo isso aqui, ó. Para quem não lembra, isso aqui é a tabela verdade, onde tem Q, certo? P. Aí aqui eu vou fazer a junção de Q e P, certo? Então, quando Q for verdadeiro e P também, ó, esse operador I aqui só dá verdadeiro se os dois for verdadeiro, tanto um como o outro, certo? Que é o caso que vamos fazer aí. Se a gente vamos usar esse operador aí nessa questão, que é para saber se 6 se o número é divisível por 6 e por 7 ao mesmo tempo. Então, que se, no caso desse aqui, se o primeiro for verdadeiro e se o segundo for verdadeiro, então aqui também vai ser verdadeiro. Q e P vai ser verdadeiro se ambos for verdadeiro, certo? Como aqui ó, tem verdadeiro e falso, então aqui vai ser falso, certo? Aqui é falso e verdadeiro também vai ser falso. E falso também vai ser falso. Então pode ver que o operador lógico i é somente verdadeiro se ambos for verdadeiro, certo? Tanto o Q quanto o P nesse exemplo. Então vamos lá, né? Então aqui a gente tem que fazer o algoritmo que a gente vai colocar um número e ele vai dizer se aquele número é divisível por 6 e por 7 ao mesmo tempo. Se não for, ele não vai dizer nada. Essa questão não está mandando se não for dizer que não é, então que se não for, o algoritmo não vai dizer nada. Se for, ele vai dizer que é divisível. Então vamos lá. Olha, aqui temos o algoritmo, certo? Aqui logo acima tem o nome do algoritmo, você coloca o que quiser. E logo aqui abaixo vai ter as variáveis do algoritmo. Então aqui na parte da variável, a gente vai ter que escrever a variável valor, que aqui é somente o valor que vai ser recebido, aqui é o que a pessoa vai digitar, certo? Então vai ser armazenado nessa variável, que é o espaço na memória que está esperando ser digitado algum valor e ser armazenado lá. Então aqui, dois pontinhos, e a variável é do tipo inteiro, ok? Então não aceita números quebrados, com vírgula. Então agora vamos ao início do algoritmo. Vou começar com o comando escreval, aí vou abrir parêntese, e aqui eu coloquei a mensagem que vai aparecer lá na tela. Então digite um número inteiro. Então aqui a pessoa vai lá digitar o número inteiro. E aí o algoritmo vai ler e vai armazenar na variável valor. Logo após, eu coloco um comando se. Então ele vai analisar se o valor que a pessoa digitou mod 6 for igual a zero, certo? Então que se você lembra que sempre que o valor der zero aqui, sempre que o mod sobre um número par der zero, então quer dizer que o número que estava aqui também é par. Então que se o número aqui que estava aqui é par dividido por outro número par, então vai dar para dividir, né? Não vai dar número quebrado nem nada. Então que se o valor mod 6 for dar igual a zero, ou seja, se o valor for divisível por 6, praticamente eu estou dizendo aqui também, certo? Então ele vai executar esse outro se, certo? Então que nesse caso, então, você pode ver que eu coloquei o i, o operador lógico i, certo? Então que esse operador lógico i, ele é essencial para dizer que vai exibir esse resultado somente se esse valor for verdadeiro e esse daqui também for verdadeiro, certo?
Então, se o número que eu digitei for divisível por 6, então coloco o operador i. Se também for divisível por 7, então escrival, certo? Ele vai escrever na tela o valor, pode ver aqui a variável valor, aí coloquei a vírgula para separar do que eu vou escrever, é divisível por 6 e por 7. E aqui coloco os dois FINSI. Eu conto quantos si tem na questão e agora coloco aqui FINSI e FINSI novamente. Então, o que vai aparecer na tela, digite o número inteiro, certo? Ele vai ler armazenando a variável valor. Se esse valor mod 6, ou seja, for divisível por 6, porque se mod 6 igual a 0, quer dizer que se ele for divisível por 6. Então, e se o valor mod 7 for igual a 0, que quer dizer também se ele for divisível por 7, então aqui ele vai escrever essa mensagem na tela. Vamos ver se funcionou? Olha só aqui, vamos digite um número inteiro. Então aqui pediu para digitar o número inteiro. Vou digitar o número 5. Aqui, ó, fim da execução, não aconteceu nada, certo? Se eu não me engano, o número 42 é divisível por 6 e por 7. Então vou digitar aqui 42. E 42 é divisível por 6 e por 7. Digitar qualquer outro número que não seja divisível, como 50 ou qualquer outro, não vai aparecer mais nada, certo? Então que o algoritmo é justamente para isso, para dizer se o número é divisível por 6 e por 7 ao mesmo tempo. Então, que eu espero que tenha entendido aí. Se não entendeu, se alguém não tiver entendido, eu acho que sua dúvida ficou nesse mod aqui, né? Talvez você não lembre perfeitamente como é ele. Se caso tiver essa dúvida, pode deixar aí no comentário, abaixo da descrição do vídeo, certo? Ou entrar em contato comigo e perguntar que eu logo estarei fazendo um vídeo explicando mais o que é esse mod. Já tem um vídeo aí explicando o que é o mod, mas se for necessário outro, pode entrar em contato comigo, pode deixar um comentário aí, que eu farei outro vídeo explicando, ok? Então, valeu e breve eu estou chegando aí com outra questão.